Oiê! Oiê! Tudo bem? Esse é um vídeo que eu tô ensaiando há muito tempo pra gravar e eu queria o Diogo aqui comigo porque eu acho muito legal ter essa visão de nós dois, que é a evolução da Lelê na terapia ocupacional. Já aviso que esse vídeo é um vídeo que eu fiz realmente muitas anotações porque ele não é tão linear, é cheio de nuances, de coisas que a gente precisa lembrar pra falar, de coisas que a gente pensou, de feedbacks da terapeuta. Então a gente vai se pautar aqui no papel e tentar passar, né, tudo o que aconteceu de janeiro, que ela começou a terapia, até agora. Eu coloquei aqui os pontos que a gente relatou para a terapia, né, para terapeuta, lá no começo, que a gente se incomodava. E aí você vai falando sobre eles, como é que a gente está sentindo ela agora, cada um deles, pode ser? Então, ponto 1, que a Lelê fala muito alto, muito alto. Hoje em dia a gente vê uma melhora, né, com relação a isso. Ela ainda tende a falar alto, né, ela normalmente tem um tom a mais, mas a gente consegue controlá-la um pouco mais, tipo, filha, fala um pouquinho mais baixo, né, você está falando um pouco alto, e ela tem essa consciência, ela, opa, diminui, né, tem momentos que ela um pouco menos, um pouco mais, depende da empolgação, aquela coisa de criança, mas ela consegue, acho que, se controlar um pouco melhor. Número 2, costuras e tecidos de roupas que eram intoleráveis para ela, assim, que ela não suportava. Ainda é um problema, né, a questão de se trocar, da gente conseguir escolher com ela a roupa. Um ponto que a gente trouxe muito, ela fazendo parte da decisão, então acho que tem um lado do jeito dela e tem realmente o outro lado do contato que gera um incômodo. Mas muitas roupas que ela não usava, assim, de jeito nenhum, de repente hoje em dia ela coloca o e tule, topa. Por exemplo, né? Tule, fantasia, assim, era uma coisa que ela até tinha vontade, mas ela não suportava, era maior que ela. E hoje em dia, às vezes, eu chego em casa, ela tá com uma saia de tule, eu falo, tipo, eu fico assim, em êxtase. A gente nem fala muito, nem celebra muito, porque até para às vezes ela não travar, né? Então, tipo, tentando natural, mas tipo, que legal, você tá usando. Você tá bonita. Que linda que você tá. Então isso existiu uma melhora, mas ainda é um probleminha aí. Uma coisa que eu acho, na verdade, que eu acho até que é esse probleminha que restou aí, ficou uma coisinha meio um trauminha psicológico nela. Então, por exemplo, qualquer vestido que tenha costurinha aqui, que um monte de vestido de criança tem, a divisória daqui pra sair a saia, ela olha, ela não quer nem provar. Às vezes o tecido tem uma costura incômoda de fato, às vezes não. Mas ficou nela tipo, se tem essa costura, não. Então é algo que a gente ainda precisa trabalhar o psicológico dela, do vamos provar, vamos tentar. Se você não gostar, a gente tira, mas muitas vezes ela até encara usar, depois que ela consegue se propor a testar. Ou a situação carro também. É uma situação que ela por muito tempo só sentava numa cadeirinha, sem roupa, né? Porque ela falava que o cinto incomodava e tal. Então às vezes ela entra no carro empolgada com o programa, coloca, aí num outro momento, que às vezes ela tá um pouquinho mais cansadinha no fim do programa, ou sei lá, tá atenta com a questão da roupa, ela se incomoda. Vou tirar, deixa eu tirar, você veio com a... Não quero, ela fica incomodada. Então isso ainda é recorrente, mas eu acho que às vezes tem um pouco isso que a Marina falou de, opa, isso me incomodava, então, mas às vezes nem tá incomodando mais tanto assim. Isso. Mas existe melhora. Inclusive, essa é uma coisa que a gente falou no outro vídeo, que eu acho que vale a pena retomar. A defensividade tátil, né, então esse transtorno sensorial que a Lelê tem, ele realmente é uma coisa que se acumula. Então se a criança tá com muito sono, se ela tá com fome, se ela tá... Potencializa. É um copo dela que vai enchendo, então ela vai aguentando, ela vai aguentando, ela vai aguentando, de repente tem certas coisas que ficam mais no limite dela, de acordo com o dia, de acordo com a circunstância. E dependendo se ela tá num dia ótimo, se ela tá empolgada, se ela acabou de acordar e tá tranquila, é uma coisa que ela tolera. Então realmente varia muito. Outra coisa, ficava mais sem roupa do que com. Isso continua idêntico. Eu acho. Ela tende a gostar de ficar pelada. Piscou, ela tirou a roupa. Ela tá só de shortinho. Ou com a sua calcinha. Ela reclama muito de calor. Mas... Ela adora. Um lado realmente tá calor, é liberdade. E esses dias até falaram no stories, nossa, eu gostava tanto quando você mostrava mais a Helena. Eu falei, bom, ela vive pelada. Tipo, não dá pra mostrar ela. Mas isso é uma situação muito em casa, né?
Em outros locais, total, ela nem Ela se mantém, tenta tirar. Não, ela tenta. Por exemplo... Não tenta, de ficar pelada não. Ela Pelada reclama não. às vezes de tipo, ai, tô com... Pelada também ela não fica, ela fica ou de shortinho ou de calcinha às vezes. Normalmente shortinho. Mas, por exemplo, ontem ela tava com uma jardineira e aí toda vez que a louça sai, ela põe shortinho embaixo e tava com uma blusa. Daí no meio do restaurante ela, posso tirar essa jardineira? E eu, não, você não vai ficar com o shortinho e com a camiseta de baixo. Sua roupa é essa, então às vezes ela dá umas tentadas, mas ela se mantém. Eu falar, não filha, desse jeito não é a roupa que você vai ficar. Inflexibilidade de negociação. Isso ainda é bem evidente assim nas nossas situações. Explica até um pouco o que é isso, né? Assim, as coisas não terminam pra Lelê. A Lelê, todos os programas que a gente faz, ela é muito intensa, né? Então, tudo que a gente vai fazer, ela quer até o limite, assim. Então ela quer brincar muito, ela quer correr muito, ela quer fazer tudo muito, né? Ela não se basta com, vou brincar. Ela quer ser intensa, a primeira a chegar, a última a sair. Então, durante os programas, isso é algo que às vezes quando a gente vai sair, a gente está indo fazer um programa para elas, né? Muitas vezes um foco acaba sendo até mais, a Lelê tem acesso a muito mais coisas do que a Serena, em virtude da idade. O programa não termina, né? Então, acabou a festa, tá todo mundo indo embora, ou a gente precisa ir porque tem que jantar, tem algum motivo. A gente tem que ficar negociando, né? Antes era ir embora de todos os lugares à base de choros e gritos, assim, não tinha conversa. Isso é muito chato, porque depois desgasta. que você fez o dia inteiro, você fez um programa super legal, você foi no parque de diversão, você comeu pipoca, você tomou sorvete, tipo, o programa tá maravilhoso. Tudo Daí redondo. no final você fala... E sempre tem um a mais dela. Então ela pediu, então eu vou comer a pipoca e vamos embora. Aí ela come, posso um sorvete? Ela automaticamente já esquece que ela tinha negociado a pipoca e ela já vira o problema o outro. Isso é potencializado em situações como a outra, da questão de roupa, tudo, no momento de cansaço, algumas situações, mas ela tende a sempre querer negociar. Hoje, então, a gente usa algumas técnicas que a gente aprendeu, que é de antecipar um pouco, né? Então ela tem aquela expectativa do brincar, do fazer tudo. Então a gente começa a antecipar e avisar antes. Filha, essa é a última brincadeira, depois a gente vai embora. Escolhe a última, a gente deixa ela escolher. Para ela fazer parte da decisão. O tempo que está acabando. Mas mesmo assim, usando todas essas estratégias, isso ainda é um motivo de estresse. E a gente conhece ela, então, por exemplo, às vezes ela tá já acabada, ela já tá morrendo de sono, mas na hora de ir embora ela não quer ir embora. Passou um segundo, ela começa, quero dormir, quero dormir, aí começa a chorar porque quer dormir, só que ela não consegue atender a gente de falar, agora deu a hora, você já tá cansada, a gente já brincou bastante. Então ainda é uma coisa que tem que melhorar, ela é muito intensa e esse ser intenso é parte do quadro dela. Tudo é forte, tudo é muito, tudo é um exagero, assim. Não tolerava, né? Texturas nas mãos. Isso ela mudou da água pro vinho, assim, é muito doida. Porque ela, isso é o máximo. Ela se incomodava com tudo, assim, de, sei lá, massinha, coisa melada. Manteiga. A Maia fazer, por exemplo, um biscoitinho cozinhar que elas gostam. Ela adora, Ela relava na manteiga, lavava, se incomodava na hora. E agora ela sai da TO suja de... Não, aliás, esse dia foi muito engraçado. A gente tava todo mundo, um monte de criança reunida, né? E eu fui fazer brigadeiro lá, posso amassar a manteiga? Aí a Aninha que tava comigo falou, quem te viu, quem te vê, hein, Lelê? Eu falei, não filha, essa manteiga não é de amassar, o brigadeiro vai derreter no micro-ondas e tal. Então agora, assim, é o contrário, ela quer explorar, ela quer se jogar. Areia, é um negócio com tudo, assim. Tem um vídeo da Theo que eu vou colocar aqui, que é bem nítida essa diferença dela. A primeira aula dela lá, a primeira sessão. Prontíssimo. E agora? Tá tudo bem aí? O que foi? Aqui, ó. O que aconteceu? O que é isso? Você se machucou? Não. O que foi? Tem umas... É que sabe... É aquele creme. Ela se incomodou com um pingo e depois ela tava, tipo, se jogando na espuma de barbear. Acho que isso aí, assim, curou 100%, né? Zerou. Não tem mais. Não. Ouvir não é um problemão. Eu acho que ainda é. Aí eu honestamente não sei avaliar. Não sei avaliar também até que ponto. Como o fato dela ser tudo intenso, tudo com ela é mais intenso, mais exagerado.
né, em algumas situações. Mas eu acho que é um pouco também de ser criança. Criança não gosta de escutar não, acho que tem um pouco da questão da faixa etária dela. De todos os pais, né? Mas como a situação do falar mais baixo, como essas outras situações, que a negociação também é um tema que teve melhoras, mas que ainda é uma dificuldade constante. Que ao mesmo tempo também assim, ela tá amadurecendo, ela tá crescendo. Não dá para atribuir só a questão da TO, assim, eu acho que são várias situações. Sim. Outra coisa, seletividade alimentar. Então, eu acho também que é um tema como a situação do não, que é uma evolução mesmo da criança e tal, mas ela entrou numa situação, um período exagerado, assim. Ela não queria nada, e coisas que ela gostava, tudo. E de repente, de umas 2 semanas, pouca para trás, na verdade ela já vinha melhorando, mas de repente ela virou uma chavinha, ela tá com vontade de provar tudo, ou quase tudo, tem algumas coisas que várias coisas. Começou a pedir para comprar algumas coisas, começou a falar que adora coisas que ela não aceitava provar. Ela entrou numa fase que ela tá achando legal de falar assim, antes eu não comia tal coisa, agora eu como. Não sei o que lá, e a gente tá assim, achando massa, vamos comprar. Vamos comprar abacate, comprou ovo de codorna. E isso, inclusive, é uma coisa legal de se falar. A TO, que era a Tati, né, começou a desafiar ela com comida. Então, ela pedia para eu levar algum alimento que ela não comia, por exemplo, uma maçã. Levava uma maçã. E daí lá a Tati fazia algumas coisas com ela, com a maçã, e colocava, por exemplo, Nutella. Então, come 2 vezes maçã e depois você come maçã com Nutella. E a Lelê começou a pegar birra, ódio da terapia e da terapeuta por conta desse desafio alimentar. Ela começou, eu não quero. E aí chegou num ponto que ela falava assim, eu não quero Nutella, só porque ela não queria comer a tal da maçã. Que por um lado foi muito chato, mas por outro foi muito legal porque ela também começou a se posicionar mais ao longo desse processo. A Lelê, quando ela tinha algum desafio, assim, alguma coisa, ela esquiva pela tangente, ela sai, ela deixa a pessoa falando, ela desiste da atividade, ela abandona. E aí ela começou a se ver nesse impasse com a Tati e ela começou a falar, não, eu não quero a Nutella desse jeito aí. Então assim, ela se posicionava, eu não vou comer porque eu não vou comer maçã. E isso começou também, a gente achou muito legal, porque a gente precisa se posicionar na vida, né? Não dá pra abandonar as coisas. E é um baita ganho, um baita benefício pra ela se posicionar em relação à situação. Quero, não quero, tô confortável, não tô confortável. Então isso começou a acontecer. E aí foi muito maravilhoso também que a Tati foi morar fora do país, enfim, se ausentou. E aí ela começou com outra terapeuta agora, que é a Carol. Então também teve essa quebra, tipo, essa coisa da alimentação, ficou com a Tati. Tipo, chata. A tia Tati não é legal, ela pegou birra mesmo. E aí agora, depois, nesse segundo semestre, ela tá começando com a Carol. E aí tá um novo encanto, a tia Carol é o máximo de novo. Então ainda a gente tá como se fosse retomando e a Carol ainda não tá dando tantos desafios porque ela também tá ganhando vínculo com a Lelê. Uma coisa que ela tinha dificuldade antes e que a gente nem detectava direito, mas era motivo de muito estresse, era a falta de elaboração da comunicação dela. Então, ela tem uma comunicação maravilhosa, a Lelê fala muito bem, todo mundo até elogia isso, mas ela não especificava. Então, por exemplo, ela falava assim, pega aquele negócio rosa. Daí você olhava, tem um laço, tem um objeto, tem um urso, tem não sei o que lá. Aí você dava outra coisa, ela, não, já criava um estresse. Mas ela não explicava direito e a gente também não devolvia a pergunta pra ela. Então não devolvia, qual rosa? O que você tá falando? Então ficava uma comunicação ineficiente e isso acabava gerando estresse. E aí nesse tempo ela elaborou muito isso. Então pega o laço rosa pra mim, ou a gente também, quando ela não dá direito, devolve a pergunta pra ela. O que você tá falando? Explica direito, eu não entendi. Então a gente ficava tentando subentender e a comunicação não era boa. Isso melhorou muito, 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 muito nesse período, né? Sim, demais. Uma outra situação que aconteceu que é bem legal, né, da gente acompanhar, é que a Lelê ela é muito literal, assim. Então, concreta. A caixa é daquele jeito, é aquilo. Ela não trabalha muito a questão da imaginação em muitos momentos. Então, por exemplo, uma situação que a Carol comentou recentemente, que a gente achou engraçada,
de uma certa forma, e que depois na outra semana já foi diferente, elas estavam brincando de pegar pregadores, né, dentro de um balanço lá que eles têm lá dentro do espaço. Aí a Carol falava, esses pregadores são borboletas, vamos pegar as borboletas? Aí a Lelê falava, não são borboletas, são pregadores, é pregador de roupa. Ela falou, não, pra mim é borboleta, na minha brincadeira é borboleta. Dá lá, pra você, pra mim é pregador. Então eu ficava nesse literal, tudo no literal. E aí ela começou a trabalhar isso também com a Lelê, né? Não, a gente pode brincar, a gente pode fingir que é qualquer coisa, né? Trabalhar esse lado da imaginação. E aí ela começou a entrar nisso, né? A gente está agora em cima de uma prancha, a gente está numa prancha, o mar está aqui embaixo. Ela falava, não, tem espuma aqui embaixo. Então, tudo ela ia para o literal. E agora ela está entrando nisso, que é importante. Né? Trabalhar a criatividade, trabalhar ter essa liberdade mesmo para pensar, para criar. Então é super bacana e ela está super se desenvolvendo. Então muitas vezes agora a gente vê ela brincando e fingindo com coisas nada a ver, que é a comidinha, que é, sei lá, a gente está no carro, enfim, trabalhando esse outro lado que eu acho super importante na infância. Isso é muito legal. E outra coisa também lá na terapia, por exemplo, que foi um feedback que trouxeram, que todas as brincadeiras eram muito em pé. Ela pouco explorava o deitada e o sentada. Ela tinha um pobre trabalho assim corporal nesse sentido. Tudo tinha que ser escalando, balançando em pé. Nesse tempo, ela também evoluiu muito. Agora ela está conseguindo muito mais se posicionar, entender o corpinho dela. Antes, por exemplo, ela mandava, a Tati falava para ela sentar na mesa. Ela sentava longe da mesa, assim, ela não se posicionava direitinho. Agora não, ela puxa a cadeira, senta próximo. Então ela tá mais com uma consciência corporal melhor também. E do ambiente, também, espacial. Né? Isso, espacial. Isso ela também era ruim, por exemplo, figura fundo que eles chamam, né? Que é essa noção de profundidade. Então dava pra Helena balançar e pegar um objeto, ela muitas vezes errava o objeto. Parava muito antes. Ela não conseguia. Agora não, agora ela alcança bem, ela tem essa super noção de profundidade, que também é um baita ganho para ela. E uma coisa que elas falaram desde o começo também é o planejamento motor da Helena. É assim, ela é ótima executora. Ela é muito boa de subir, de descer, de correr, ela tem uma coordenação motora, ela é muito ágil. Assim, ela às vezes até vai melhor do que outras crianças da idade dela. Mas o planejamento motor, que é o que antecede isso, então é você fazer a sequência dos acontecimentos, né? É como se fosse você completar o ciclo do planejamento com a execução. O planejamento dela é pobre. Ela não consegue, ela se perde. E isso é o que mais vai ser trabalhado agora no segundo semestre. Porque você fala pra ela bolar uma brincadeira, ela começa a viajar tanto, ela começa a não sei o que lá, que nem ela mesma sabe depois o que, isso ainda acontece, né? Ela não consegue propor uma brincadeira, não tem começo, meio e fim, sabe? Ela vai, de repente... Ela vai se empolgando, começa, então a gente tem que pegar o negócio. Mas daí quando a gente pegar, na verdade não pode pegar. Você tem que ir até o negócio. Tá, mas eu pego ou eu vou até? Não, você vai e pega, aí você volta. Mas se você não quiser voltar, você não precisa. Não, mas eu preciso pegar ou o que eu tenho que fazer? É extremamente confuso, ela não consegue. Mas se a gente cria uma brincadeira e explica, ela executa porque ela entende e faz. Exatamente. E aí o que acontece? A gente como pais antes ficava tentando ajudar a elaborar com ela. E aí a Tati falou, não, deixa ela e finge que você é outra criança. E começa a fazer perguntas. Tipo, não entendi, Lelê. Volta, não tô entendendo essa brincadeira. Porque aí ela começa a perceber que ela tá se enrolando. E aí o que ela propôs de ideias pra se alguma criança tiver esse tipo de atitude? Vai anotando. Então vamos pegar uma lousa, a gente comprou até uma luzinha com ela. Passo 1, corre até onde? Passo 2, não sei o que lá. Aí ela começa a ver no concreto que tá passos demais, que ela tá se enrolando demais. E aí fica uma coisa mais assim, um processo a se seguir. Porque quando vai na ideia, ela se perde um pouco. Então é algo que... Esse é o foco desse segundo semestre, é esse planejamento motor dela, que ainda precisa ficar elaborado. Um ponto que eu acho legal de colocar aqui, na verdade é um relato pessoal, né, meu, com relação um pouco a essa questão do tratamento, né?
Nesse caso a gente está falando da TO, mas não especificamente TO, porque eu sou um pouco cético às vezes essas coisas, tendo aí por uma situação um pouco mais simplista, assim, de que é criança, Precisa. daqui a pouco passa, Marina, fica caçando coisa, não tem necessidade. Porque eu acho que a gente tende a pensar que, poxa, só em aqueles casos, sabe, muito extremos, de uma síndrome evidente, sabe, de uma coisa assim, que você precisa buscar algum tipo de ajuda. E não é por aí. A questão da TO foi algo que até eu coloco um pouco a mão na consciência, que eu, como falei, fui cético um pouco no começo, achava que era frescura. A gente tratou por um bom tempo essa situação, principalmente do incômodo da Lelê, de roupa, tudo como, é frescura, coisa de criança, que frescurite, Helena. E às vezes lidava de uma forma que só piorava. E não era respeitosa com ela, justamente, porque a gente não estava sendo nem um pouco empático com ela. A gente estava querendo colocar uma situação à força, eu em especial, ficava muito, para com isso, frescura. A Marina, não, então vamos trocar. Trocar o quê? Larga a mão. E que hoje, depois de acompanhar próximo, porque eu vou muitas vezes, a Marina vai outras, então a gente efetivamente participando e vendo a melhora é muito bacana, assim. Então acho que fica um pouco a dica, não especificamente da TO, mas de outros tratamentos. Se você perceber que seu filho tem alguma dificuldade, tem alguma coisa que não está legal, incomoda você, incomoda ele, incomoda a dinâmica da casa, questões, no dia a dia, vai ali atrás, não precisa ser a coisa mais absurda, não precisa ser a coisa mais absurda do mundo, ou a coisa mais super grave, até porque é relativo essa questão da gravidade, tem que ver o que é pra você. Então acho que se tira a funcionalidade do dia a dia, se traz estresse para a criança e para os pais, eu acho que de repente vale a pena bater um papo com um profissional e entender se é o caso de um tratamento, se não é. É o que o Diogo falou, seja da TO, seja de uma terapia psicológica, comportamental. Um monte de coisa. Um monte de coisa, exatamente. Mas eu acho que é legal a gente ter essa observação, ter um olhar atento para os nossos filhos e ter esse desejo de trazer mais tranquilidade, de trazer mais fluidez pro dia a dia. A qualidade de vida mesmo, assim, pra ele, pra família. Aliás, eu nem sei se eu já te contei isso, mas a quantidade de relato que eu recebo no Instagram por conta do vídeo que a gente fez e de pessoas adultas falando, nossa, eu tenho isso e tenho isso até hoje, e é algo que me incomoda. Então, assim, é algo que vai levar pra vida. É tão bom a gente poder resolver e poder usar, as ferramentas certas, com os profissionais certos, para poder ajudar nossos filhos. Eu vou terminar esse vídeo mostrando esse relógio que a gente comprou pra Helena. Comprei online, se você escrever, tem um bando de loja. Eu achei isso daqui, até fiquei pesquisando o preço, quem era mais barato e tudo mais. Se você escrever relógio de parede infantil, você vai encontrar esses e vários modelos. É um relógio normal. É que só as pessoas tendem às vezes a perguntar. E a gente tem trabalhado muito essa questão de tempo com ela, então mostra, quando o ponteiro chegar em tal e o outro chegar em tal, a gente vai embora, a gente vai sair, a mamãe vai voltar. Isso tem trazido muita tranquilidade para ela, porque leva para o concreto, Assim, é muito difícil a criança passar o tempo inteiro ouvindo, daqui a pouco, em um pouquinho de tempo. Ou daqui uma hora, ela não sabe o que é uma hora, não tem noção. Exatamente, então além de ser um aprendizado, ela vai começar a entender o funcionamento do relógio, tem trazido muita tranquilidade no dia a dia, dela entender e dela saber esperar e dela ver que o tempo efetivamente está passando e está chegando a hora de fazer aquilo que a gente combinou. Então é uma diquinha, eu deixo lá na brinquedoteca, numa altura que elas não mexem, mas que elas vêm com tranquilidade, e a gente tem trabalhado sempre que pode em cima do relógio. Espero que vocês tenham gostado, obrigada. Nada. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.